Gênesis capítulo 5, aqui nesse capítulo, irmãos, fala sobre a genealogia de Sete. Eu gostaria de ler alguns versículos para você entender o que é que o Senhor quer falar com você nessa noite. Vamos lá. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Amém. Lemos logo o capítulo, né, irmãos? Irmãos, é o seguinte. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: essa história de genealogia é muito chato. Mas teve uma vez que eu ouvi uma leitura e Deus falou comigo: irmãos,
Deus tem algo para você nessa noite através desse capítulo aqui. Se você observou a leitura, todos os personagens aqui, todos morreram, menos um. Todos ali tiveram que experimentar a morte. Todos nasceram, viveram, geraram filhos e filhas e no final da vida deles morreram. Menos um, né? Que foi Enoque. Mas o detalhe, irmãos, dessa leitura também é que quando a gente vai lendo, Adão gerou 7, aí 7 gerou outro, e vai falando quem gerou quem. Mas tem um momento quando chega aqui em Enoque, por exemplo, quando chega aqui em Enoque, ele fala, e andou Enoque com Deus. E quando chega lá em Noé, a mesma coisa. Ele fala, Noé, e chamou seu nome Noé, e dizendo, este nos consolará acerca da terra que o Senhor amaldiçoou. Queridos, qual vai ser a história que você vai deixar para os seus filhos, filhas e netos, ou bisnetos, ou a sua geração, a sua descendência? Como é que você vai ser lembrado daqui a 100 anos? Qual é a palavra? Fugiu a memória. Qual vai ser, o que você vai deixar de herança para a sua família, espiritualmente falando? Para os seus discípulos, para os seus irmãos em Cristo? Como é que você vai ser lembrado? Lembrando que ninguém aqui, nenhum de nós vamos viver aqui eternamente nesse mundo. Um dia nós iremos morrer. Ou, se for a nossa geração de ser arrebatada, seremos arrebatados. Mas, se não for a nossa geração de ser arrebatada, nós certamente morreremos um dia. E aí, qual vai ser o legado que vamos deixar para os nossos sucessores? Qual vai ser a igreja daqui a 100, a 200 anos? Qual é a igreja que hoje vive? Qual é o espelho dessa igreja que vive hoje em relação à igreja do passado? Então, irmãos, a gente tem que analisar aqui a palavra e ter a consciência como o tempo passa, como o tempo voa. Um dia desse nós éramos crianças, jovens, adolescentes, e hoje já somos senhores, senhoras, já com seus 40, 50, 60 anos. E o tempo vai passando, e quando a gente vê, daqui a pouco a gente está fazendo 70, 80 anos. Os que chegarem lá com essa idade com saúde. Então, irmãos, o que nós estamos realizando em nossa vida hoje? O que nós temos deixado de herança para a nossa futura geração? Qual é o modelo de vida que nós estamos tendo como exemplo para outras gerações que estão vindo, que ainda nem nasceram? Como é que nós vamos ser lembrados na história da igreja? Porque, irmãos, preste atenção, hoje não está sendo escrito livros. Hoje a nossa vida, a vida da igreja, não está sendo escrita somente em livros de papel, mas em redes sociais. Esse culto de hoje, do dia 31 de maio de 2020, daqui a 80 anos, em 2100, não é isso? Daqui a 80 anos, 2100? 80 anos é 2100. 2100, essa mensagem vai estar disponível para todos assistirem. Eu não estarei mais aqui, e muitos que estão aqui também não. Então a história da igreja está sendo escrita em papel e virtual. Quantas e quantas igrejas estão pregando a mensagem nesse exato momento, usando as redes sociais? Bem, irmãos, eu quero também ler aqui em Salmos, no capítulo 90. Vamos lá.
A mensagem não é longa, irmãos. Ela é bem curta e objetiva. O Salmo 90 é um salmo de Moisés. Moisés escreveu esse capítulo aqui. Vamos ler até o versículo 10. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu o levas como corrente de água, são como um sono. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Moisés, um grande servo do passado, apesar de ter morrido com 120 anos de idade, ele admitiu que a vida é breve e deve ser vivida para Deus, irmãos. E aí a nossa vida, a sua vida, está sendo vivida para Deus? Quais são os seus valores nessa vida, nesse mundo? O que é mais importante para você? São as coisas terrenas ou são as coisas eternas? As coisas terrenas, elas são passageiras, apesar de que a terra será eterna. Mas aquele que vive no mundo não é eterno, não viverá eternamente neste mundo. Um dia a sua vida chegará ao fim. E o que vai valer a pena? Adquirir quantos carros, quantas casas, quantas fazendas? O que vai valer a pena ter uma conta no banco bem recheada? Será que tudo isso vai valer a pena? Como diz o salmista, é o salmista que diz, se eu não me engano, viemos nu para o mundo e sairemos da mesma maneira que chegamos, sem nada. Claro, irmãos, eu não estou aqui pregando algo contra bens materiais, não, irmãos, isso é bom a gente ter, mas não podemos nos apegar a essas coisas que são terrenas, se acabam. A gente compra um carro hoje, e se Deus me livre, Deus nos livre, amanhã esse carro pode se acabar. Nós podemos comprar uma casa hoje, de repente amanhã acontece um terremoto, abre um buraco e a nossa casa vai para o chão. Então, irmãos, o que vale a pena são as coisas terrenas ou as coisas eternas? Às vezes o ser humano, ele se engana a si mesmo, acha que vai viver uma vida eterna aqui neste mundo. Talvez o ser humano, ele vai atentar para a morte quando ele está lá na beira da morte, ou lá no leito de um hospital, e está vendo que a sua vida está por um fio. Será que é necessário chegar nesse ponto? É que nem os ladrões que estavam ali com Jesus na cruz. Ali eles sabiam que iam morrer. Ali era o fim da vida deles. Um se arrependeu e entrou no paraíso, onde o Senhor Jesus disse a ele que entraria no paraíso naquele dia. Então, irmãos, estamos aqui nessa vida, estamos vivendo essa vida e tem um objetivo final.
não somente deixar algo para os nossos descendentes, nossos sucessores, mas estamos falando de uma alma, essa alma que está dentro deste corpo, essa matéria. Como diz a palavra, o pó vai voltar ao pó de onde veio, porque a matéria-prima do homem, Deus criou o homem do pó da terra, e é para lá que o homem voltará. E o espírito volta a Deus que o deu, o fôlego de vida. Mas a alma, ela precisa de salvação. E aí, querido, será que você está pensando a sua vida terrena? Do que você vai conseguir daqui a 10, 20, 30 anos? Vamos além. Aonde você estará eternamente? Aonde vai ser a sua vida eterna? No início do culto, quem estava desde o início do culto, o nosso irmão Kedney, ele leu aquele texto lá de Lucas 16. Ele contou lá aquela parábola do rico e o Lázaro, mostrando o retrato de uma vida após a morte. Existe o seio de Abraão e existe o Hades, que é o inferno. É para um desses dois lugares que depois da morte a alma vai. E para onde você quer ir? Qual o caminho que você quer prosseguir? É uma escolha que nós temos que fazer hoje em vida. Porque depois que nós morrermos, não tem mais como voltar atrás. Então, irmãos, pense bem nessa palavra. Todos nós vamos ter um fim um dia, cedo ou mais tarde. Alguns morrem assim inesperadamente. Teve um acidente na estrada hoje. Faleceu lá um empresário, jovem, cheio de vida. Se foi. Alguns vão chegar à velhice e vão morrer de velhice. Outros não. E quem sabe? Quem de nós sabe quanto tempo temos ainda de vida, a não ser o Senhor? Então, queridos, eu quero aqui deixar essa palavra para que você reflita sobre a sua situação eterna. Aonde você vai passar a eternidade? No seio de Abraão, que é os céus, ou no Hades, que é o inferno? Porque a nossa vida, ela é curta, como diz. Eu vou aqui passar rapidamente aqui esse salmo. Moisés, ele admitiu isso, que a vida é breve. Apesar de a gente ter lido ali a genealogia de Sete, a gente viu que muitos ali viveram 500, 600, 800, até 900 anos, beirando a um milênio. Pensou você viver 1000 anos, 900 anos? Rapaz, é muito tempo. Mas Moisés, ele reconheceu que a vida do homem aqui na terra, ela é breve. Nesse pequeno espaço de tempo que o homem tem na terra, ele pode fazer planos, ele pode executar planos, porém sem se esquecer de atentar para o limite dos seus dias na terra. Você, digamos, você está hoje com 50 anos, você vai comprar uma casa financiada e vai pagar até quantas vezes? 100 vezes? Tem planos que é até 100 vezes pagando uma casa. Você vai morrer e a dívida vai ficar para a sua esposa, seus filhos, seus netos. Irmãos, tem coisas que nós vamos adquirir nessa vida que nós não vamos chegar até o fim, irmãos. A gente vai comprar algo que a gente não vai terminar de pagar, porque a nossa vida vai ter um fim e as contas vão continuar. Quem vai estar pagando as dívidas são os nossos filhos, netos e bisnetos, e aí por diante. Planos devemos fazer. Por isso que o homem tem que ter juízo. Ele não tem que fazer as coisas aleatoriamente, de qualquer jeito, sem pensar no futuro. Salomão, em Eclesiastes 3, ele fala que
Tudo nesse mundo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um propósito, um tempo, um início e um fim. O que Moisés observa aqui nos Salmos, segundo o que nós lemos, é que a vida passa como uma corrente de água. Ó. Você já viu uma corrente de água? Temos aqui o rio Amazonas. A gente vê milhares e milhares de litros de águas passando. Aquelas águas que passaram, elas não vão voltar mais. Passaram. Assim é a nossa vida. A nossa vida passa, querido. Um dia nós éramos crianças, agora nós não somos mais. Um dia nós éramos jovens, agora nós não somos mais jovens. Um dia nós éramos homens e mulheres de 30, 40 anos, já não somos mais essas pessoas. Passa. A vida passa como uma corrente, como um sono, como diz aí no Salmo 90. Passa. Quando a gente vai deitar para dormir, parece que a gente dormiu só meia hora quando a gente acorda. Eu não sei quantos têm essa sensação, mas é verdade. A gente dorme, aí quando nós acordamos de manhã, parece que só foi 5, 10 minutos. Dá vontade de ficar lá na cama, né, irmãos? É porque passa rápido, que nem percebemos o tempo que está voando. E é verdade, irmãos, o tempo está voando. E o tempo passa. Quanto mais a gente vai deixando para amanhã, quanto mais a gente vai deixando para depois de amanhã, quanto mais a gente vai deixando para o outro ano, o tempo vai passando e quando você vê, você não fez nada daquilo que planejou, você não fez nada daquilo que o Senhor queria na sua vida. O tempo passa, querido. Para todos, não é para alguns, é para todos. E a vida é curta, como diz o salmista, como uma erva. Lá em Mateus 6,30 diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então, irmãos, hoje nasce uma flor, e amanhã ela pode deixar de existir. A nossa vida ela é curta como uma história a ser contada. Lembra? É aquilo que a gente leu no início da mensagem, a genealogia. Ali está uma pequena história. Eu citei ali 2 nomes, Enoque e Noé. Porque além de citar o nome, foi acrescentado alguma coisa a mais do que eles fizeram ou a importância deles na história. Então, irmãos, qual é a importância que você tem na história? Todos nós temos uma importância. Nós não estamos aqui nesse mundo por viver aí uma vida, casar, ter filhos, trabalhar e adquirir bens e depois morrer. Assim não, irmão, não é só isso. Isso aí é uma vida comum, terrena. É além disso o que o Senhor tem para nós. Ele está falando de uma vida eterna. O Senhor está nos advertindo na palavra dele que nós temos início e nós temos o fim. É por isso que lá na certidão de nascimento está lá o dia e a hora que nós nascemos. E lá na certidão de óbito também vai estar escrito o dia e a hora que a pessoa morreu. Então, irmãos, tudo tem um início e tudo tem um fim. Prestaremos conta, irmãos, de tudo para Deus nas nossas vidas. Eu quero ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 12. Que nós prestaremos contas de nossa vida a Deus. Bem, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Eu digitei no meu papel aqui, mas de repente pode estar errado, né? Eu não quero aqui. Capítulo 20, versículo 11 e 12. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono,
e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, queridos, qual é a conclusão que a gente tira agora? A nossa vida, ela está sendo escrita lá nos céus. No dia do julgamento, vão se abrir livros. E lá nesses livros, além do livro da vida, vai abrir livros que vai contar a história. Imagine a biblioteca de Deus, como é que não está? De livros. Quantos bilhões e bilhões de pessoas já viveram neste planeta? Quantos vão ser julgados nesse dia? A nossa história está sendo contada lá nos céus. Tudo que nós estamos fazendo, tudo que a gente fez no passado, está escrito. E tudo que nós estamos fazendo hoje está sendo escrito. E tudo que nós vamos fazer amanhã vão ser escrito também. Por isso que nós devemos nos preocupar. Como é que está a nossa vida? É nossa responsabilidade conduzir essa vida, essa alma. Nós somos responsáveis. O Senhor quer que cada um de nós estejamos com Ele na eternidade. Lembrando que todos nós vamos ser julgados. Todos. A palavra fala todos. E vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono. E abriu-se os livros. E abriu-se o outro livro, o que é o livro da vida. E lá todos serão julgados por todas as coisas que ali foram. Ninguém vai chegar diante de Deus e enganar a Deus. Está tudo escrito. Por isso que nós não podemos esconder nada de Deus. A nossa vida está escrita lá nos livros dos céus. Deus, Ele não se deixa enganar. Ninguém engana a Deus. Então, o que estiver escrito lá naqueles livros é verdade. E quando chegar a nossa vez lá ao Senhor e nos julgar, uns vão ser para a condenação, outros para a salvação. Todos nós seremos julgados, irmãos. O julgamento não é só para quem vai ser condenado, é para aqueles também que vão ser salvos, porque vai estar diante de nós esses livros, o livro da vida e esses outros livros que cita aqui a palavra. E lá, aquele que se encontrar no livro da vida vai viver uma vida eterna com o Senhor. Então, irmãos, eu quero aqui concluir a mensagem voltando lá no Salmo 90, lá no versículo 12. O salmista fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Nós temos que pedir do Senhor: Senhor, ensina-me a viver, ensina-me a contar os meus dias, porque, irmãos, o tempo passa, o tempo voa e não volta mais. Não tem mais como voltar. O que a gente fez há um ano atrás, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos atrás, não vai voltar. Já aconteceu. Alguns foram apagados, né, pelo sangue de Jesus. Outros estão lá. A nossa vida está escrita. E nós precisamos pedir do Senhor a sabedoria para nós sabermos contar os nossos dias. Que os nossos dias sejam dias bem vividos, ou seja, uma vida bem vivida diante de Deus. Que a nossa vida aqui nesse mundo não seja só mais uma vida comum, uma vida que nasceu, viveu e morreu. Tem que ter algo a mais aí, como teve para Enoque, como teve para Noé, por exemplo. Tem outros capítulos aqui que falam sobre genealogias, e sempre tem um ali que tem algo a mais escrito.
Então, irmãos, nós não somos qualquer pessoas. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós temos uma missão a cumprir aqui nessa terra. E se o fio da sua existência acabasse hoje, como seria? Se hoje acontecesse o arrebatamento da igreja, como seria? Você subiria ou você ficaria? Se você viesse a morrer hoje, para onde você iria? Para o seio de Abraão ou para o Hades? O que tu tens preparado? Queridos irmãos, amigos que estão me assistindo, não podemos viver uma vida comum. Nós temos que viver uma vida diferente. Não temos que viver uma vida como outros vivem. Nós somos a igreja, nós não somos vidas que estão lá no mundo, vivendo as coisas do mundo. Nós somos vidas diferentes. Nós somos a luz do mundo, é diferente. Nós temos que iluminar o mundo. Todas essas desgraças que estão acontecendo aí no mundo, só não está pior, queridos, por causa da igreja que ainda está aqui nessa terra, que ora, que jejua, que paga um preço. E pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor ouve a oração da igreja e o Senhor opera, porque tem uma igreja que está aqui orando, pedindo misericórdia, pedindo perdão até por outros pecados de outras pessoas que não tem nada a ver. Mas Deus se importa sim, tem a ver sim para Deus. Quando nós oramos por pessoas como nós fizemos aqui, como a gente faz aqui no Cartão Felipe, Deus se importa sim, quando a gente ora por outros e nos colocamos no lugar dos outros, pedindo perdão de Deus pelos outros, porque os outros precisam da misericórdia do Senhor. Então, queridos, como você tem vivido os dias que Deus tem te dado? Como você tem vivido essa vida que Deus te deu? A nossa vida aqui na terra é passageira. A vida é um sopro. No Salmo 144, no versículo 4, ele diz assim: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Hoje está aqui e amanhã pode não estar mais. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para você.